Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafael, eu faço parte da equipe de voluntários da Elo desde a edição do ano passado e agora eu vou começar com vocês a resolução do primeiro problema da primeira lista de exercícios da Elo de 2022. Esse problema se chama Números em Basco. Ele foi desenvolvido pela Ana Pazalskaya para a Olimpíada Tradicional de Linguística de Moscou, edição 2001/2002. Então, esse problema já está completando 20 anos. Bom, é muito interessante a gente tê-lo aqui, porque a Olimpíada Tradicional de Linguística de Moscou foi a primeira Olimpíada de Linguística criada no mundo, em 1965. Então vamos lá. O conjunto de dados ele é bem simples. São 11 equações matemáticas, todas elas compostas por multiplicações. Antes da gente começar a analisar esse conjunto de dados, é sempre bom a gente ver quais são as perguntas exatamente, ver todas as perguntas com cuidado, ver o que elas pedem da gente, para a gente já partir para essa análise com um foco melhor, certo? Então, a primeira pergunta é somente para preencher as duas lacunas que tem nesse conjunto de dados. Então, saber qual é o resultado da operação Lau vezes Bost e qual é o número que vezes Amar resulta em Laurogeita Amar. A segunda pergunta nos pede para escrever em numerais indo-arábicos dois números em basco, Laurogeita Amairo e Irurogei. E a terceira ela pede o processo inverso, né? Ela dá três números indo-arábicos e pede que a gente os escreva em numerais básicos. Então, 39, 77 e 80. Passando agora para o conjunto de dados, a gente já vê bem rapidamente o nosso ponto de partida, que é a primeira equação, já que ela é uma multiplicação de um número por si mesmo. Logo de cara, a gente tendo essas equações com multiplicações, a gente já sabe que nenhum desses números vai ser o número 1, nem as lacunas, já que o número 1 vezes qualquer número resulta em 1. E a gente também sabe que nenhum desses resultados aqui é um número primo, já que ele é o resultado da multiplicação de dois números. Mas a gente vê também bem rapidamente que tem não uma, mas duas multiplicações em que o número está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, tanto Lau quanto Ogeita Bost são números quadrados. 4, 9, 16, 25 e assim por diante. A partir disso, a gente pode seguir na tentativa e erro mesmo. Não tem nenhuma fórmula que a gente já chegue tão rápido quanto. Eu diria que, pelo menos é isso que eu faço em problemas como esse. Eu tento um pouco de tentativa e erro, vejo se eu alcanço, se eu chego em algum lugar. Então, como a gente já sabe que não tem um nesse conjunto de dados, a gente pode partir para o próximo, 2. Então, bi vezes bi, chutando que seja 2, seria 2 vezes 2 é igual a 4. E Bost? Bost, se Lau é 4, Bost, então, ele só vai poder ser 3, ou 5, ou 6 em diante, né? Mas aí, o Geita Bost já ficaria um número muito alto. Como a gente ainda está nessa tentativa e erro, a gente pode considerar que Bost seja 3. Dessa forma, 3 vezes 3 seria igual a 9. Para isso, o Geita Bost já é um número mais complexo. Para isso ser possível, então, esse Ogeita denotaria alguma base. Seria, por exemplo, uma base 6 mais 3? Eu acho que não faz tanto sentido. Então, vamos tentar um outro número. 5 vezes 5 é igual a 25. Isso já faz muito mais sentido. A gente pode pensar, então, que esse Ogeita seja o 20 do 25, certo? E o Bost é o mesmo número, assim como a gente tem em português, é o 5 que está repetindo
do número da multiplicação. Então, passando aqui, a gente já consegue passar para a segunda operação. Bi vezes Bost igual a Amar. 2 vezes 5. Amar seria, então, 10. Bi vezes Amar é igual ao gay. 2 vezes 10 é igual a 20. Tá dando super certo até agora, vocês estão vendo. E a gente vê que 20 sozinho se fala e se escreve o gay. Esse tá, ele é então ele faz parte de quando de um número composto, digamos assim. O 20 por si próprio se diz ok, mas quando você vai fazer o 21, o 22, 23 e assim por diante, você coloca o tá, ok tá 1, ok tá bi, ok tá o 3 nós não sabemos ainda, mas ok tá bost 25 e assim por diante. E a gente vê aqui em outros numerais que isso se repete também em numerais mais altos, em números mais altos. Passando então para a quarta operação. Iro vezes Bost igual a Amabost. A gente já viu aqui com o Ogeita Bost como são formados esses números em que existe uma soma dentro do número. Como a gente já viu que Amar é 10, a gente pode pensar então que Amabost seria 10 mais 5, 15. O que vezes 5 dá 15? 3. Então, Iro vezes Bost igual a Amabost. 3 vezes 5 igual a 15. A gente já tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 10 e o 20. Nossa situação já está ficando bem mais tranquila e mais interessante. Iro vezes Amar, a gente já sabe. 3 vezes 10 igual Ogeita Amar. Ogeita já vimos que é 20 mais alguma coisa. Então, Ogeita Amar 30. A gente já está pegando como funciona essa formação dos números. Nossa, mas por que 30 então não é Bost tá Amar? A gente percebe que o 30 ele é formado pela soma do 20 mais 10. Ou seja, isso está indicando fortemente que o basco é uma língua que utiliza a base 20. Eles não vão contando dezena por dezena. Pelo contrário, eles vão contando entre 20 e 20. Então, 1 a 20, 20 mais 1, 20 mais 2, 20 mais 3, até 20 mais 19. E aí a gente chega no 40, que pode ser 2,20 ou uma outra forma de contar. Mas, de qualquer maneira, eles vão agrupando os números de 20 em 20. Isso é uma base 20. Igual, por exemplo, quando nós falamos uma dúzia, meia dúzia, duas dúzias. A gente está efetivamente utilizando uma base 12 na nossa comunicação, em vez da base 10, que é a mais difundida na língua portuguesa. Continuando, então, a gente pega um número que nós não vimos ainda, que é SASP. Bost nós sabemos que é 5. E Ogeita Amabost nós também já conseguimos deduzir o que é. Ogeita sabemos que é 20 mais alguma coisa. Amabost sabemos que é 15. Então, isso é 35. O que vezes 5 dá 35? 7. Então, 5 vezes 7 é igual a 35. Nós não temos o 6, mas já temos 2, 3, 4, 5 e 7. Para a próxima operação, SASP 7 vezes Bederatsi é igual a Irurogeita Iro. Iro sabemos que é 3. Então, esse número ele termina em 3. Com isso, se vocês quiserem pular algumas etapas, vocês já vão saber que é 63, porque na tabuada do 7, né, é o número que termina com 3. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Então, 63 é o primeiro número que termina em 3 a partir da tabuada do 7. Mas, de qualquer maneira, fazendo outro caminho, a partir desse Ogeita, desse Ama, vocês podem perceber que essa é a forma em que Iro 3, Roguei
pode ser algo a ver com OGAY 20. Então, esse número aqui, fazer uma seta, IRO vezes OGAY mais IRO. 3 vezes 20, 60, mais IRO. Ou seja, o número 60 é escrito como IRO-OGAY, da mesma forma como o 20 é escrito como OGAY. 40, não sei se segue essa mesma regra ou não. Por enquanto, a gente já sabe, por esse exemplo, que o 60 segue essa regra. Então, IRO-OGAY 60, e para os números após o 60, adicionamos o tá, IRO-OGAY-tá, bi, IRO-OGAY-tá, IRO, IRO-OGAY-tá, BOSH e assim por diante. Qual é o número vezes 7 dá 63? 9. Então, sabemos que Bederatzi é 9. A gente já tem, então, quase todos os números de 1 a 10, com exceção do 1, do 6 e do 8. Continuando, nós vemos que a gente continua no caminho certo, porque TASP vezes AMAR é igual a, como a gente estava comentando, 60, 10. IRO-OGAY-tá AMAR, 70. E com isso a gente fecha todas as 9 equações que estavam completas e passa para a resolução da primeira questão. Lau vezes Bost. Nós sabemos quais são esses números, então 4 vezes 5. Sabemos então que é OGAY, 20. Correto? Então vou colocar aqui como resposta OGAY. E para a última, algum número vezes AMAR é igual Lauro-OGAY-tá AMAR. AMAR, sabemos que é 10. Lauro-OGAY. Se vocês forem muito na pressa, gente, é por isso que é muito bom sempre manter a atenção sob controle. Se vocês forem muito na pressa, vocês vão pensar, Lau eu sei que é 4, então isso é 40 mais 10, 50. Mas não é o caso. Como a gente estava falando, essa é uma língua que utiliza a base 20. Então, se IRO-OGAY-tá é 3 vezes 20, 60, Lauro-OGAY-tá é 4 vezes 20 mais AMAR, que é 10. Ou seja, 80. Perdão, 90. 80 mais 10. O que vezes 10 dá 90? 9. Ou seja, a resposta aqui é Bederatzi. Com isso, a gente já compreendeu como funciona a formação dos números regulares, correto? Lauro-OGAY-tá AMA-IRO fica, então, 4 vezes 20 mais 10 mais 3, 93. E IRO-OGAY, como a gente já tinha visto aqui, é 3 vezes 20, 60. Por último, para encerrar, vamos para a terceira questão, para a prova de fogo, que é transformar esses números indo-arábicos em números em básico. 39. Nós sabemos, então, que na base 20 seria 20 mais 19. 77, 60 mais 17. E 80 seria 4 vezes 20. Então, a solução, de acordo com os dados do problema, seria para 3A, OGAY-tá 20 mais 19. Como é que é 19? A gente sabe que aqui, por exemplo, o 15 é AMA-BOST. AMAR, então, AMA sem o R, e 9, Bederatzi. Para o 77, nós sabemos também que o 60 se diz como IRO-OGAY-tá. E o 17, AMA-ZASP. E por último, o 80, como a gente também já havia comentado, é Lauro-OGAY. Mais uma vez, indo na pressa, a gente poderia colocar Lauro-OGAY, mas isso está incorreto, porque
o número só assume essa forma quando quando existe uma soma no número, né? Quando é somente o 80, ele vai ser dito e escrito da mesma forma que o ogei, que o irurogei, então laurogei. E essa é a solução do problema. Só um detalhe, pessoal. Esse problema, ele mostra uma formação regular de números em base 20. Mas as línguas elas não são sempre regulares. O basco, ele passou por processos linguísticos em que não se diz amabederatsi. Esse é um número com o quê? É uma palavra com 6 sílabas. Então, é algo que, no decorrer da interação linguística, da comunicação entre as pessoas, isso sofre, essa palavra sofre mudanças e, em basco, na realidade, o 19 se fala e se escreve como emeretzi. Mas, obviamente, vocês não tinham como ter essa informação a partir dos dados do problema. Né? É exatamente por esse motivo que o enunciado da questão pede para, de acordo com as informações do problema, escrever esse numeral os numerais indo-arábicos em basco. E, portanto, a solução do problema é essa, ainda que em basco o número 19 se fale como emeretzi. E aí, por curiosidade, vou passar para vocês então, para a gente encerrar, quais eram aqueles números que estavam faltando. O 1, o 6 e o 8. O 1 se diz bat, o 6 se diz sei e o 8 se diz zortzi. Então, contando de 1 a 10, de 1 a 20, melhor dizendo, em basco, nós teremos bat, bi, iru, lau, post, sei, saspi, sortzi, bederatzi, amar, 11. Também é um número formado de uma maneira irregular. Pensa, por exemplo, o 11 em inglês. Ele não se diz algo como amabat, ele é amaica. E aí já passamos para a formação dos regulares. 12. Amabe, Amairo, Amalau, Amabost, Amacei, Amassaspe, Amazortse, Emeretze e Ogei. E aí nós temos os números de 1 a 20 em basco, que é uma língua que utiliza a base 20. Muito obrigado. Caso vocês tenham dúvida, podem procurar a equipe. As Olimpíadas de Linguística muitas vezes têm problemas envolvendo números e operações matemáticas, então é sempre bom a gente ter esse treino sobre como resolver esses problemas.